Olá pessoal, voltando aí da última conversa nossa. Tô meio gripado nesse momento, tá? Às vezes eu posso estar com a voz meio anasalada aqui. A gente até chegou a fazer também a criação de um script, né? A gente começou aí uma introdução à programação. Dentro aqui do Unity falamos de variáveis e operadores. Ok? E o slide aqui um pouquinho avançado. Acho que paramos aqui em operadores aritméticos. Falamos do operador adição, subtração, multiplicação, divisão em módulo. Falamos de atribuição com adição e os respectivos. Falamos também do operador incremento e decremento. Ok? A gente parou por aí. O que eu quero agora estar comentando com vocês, voltando a esse slide, exatamente sobre operadores relacionais. Ok? A gente já tinha comentado em algum momento que um dos tipos que temos ali disponíveis para definir variáveis é o booleano, né? Bool, B-O-O-L, bool. E o booleano, na verdade, ele admite dois valores, né? O inteiro representa lá os números inteiros que a gente discutiu, o int, né? O float, se você quiser usar números com casas decimais, que seria relativo aí aos números, conjunto dos números reais na matemática. A gente pode ter uma sequência de caracteres e utilizar um tipo chamado string. No momento a gente pode estar utilizando. E também a gente tem um outro tipo, tem outros também, tá? Não vai parar por aí. Que a gente já comentou, que é o booleano. Na verdade, ele vai admitir dois valores, que é verdadeiro ou falso. Ok? No inglês, true ou false. E junto com ele aí, né, a gente tem alguns operadores que vão comparar coisas. Ok? Você está comparando aí números, por exemplo. E nessa comparação, ele vai falar se a comparação é verdadeira, né? Então é um statement, né? A comparação vai ser uma afirmação. E vai falar, na verdade, se essa afirmação que a comparação está dizendo é verdadeira ou falsa. Tá? Então a gente tem esses operadores. Eu coloquei aqui uma coluna onde está o sinal, né, que representa o operador, e o que ele está. Que tipo de comparação ele está realizando? Então, o igual, diferente lá do operador atribuição, okay? Que a gente só usa um símbolo igual, a gente usa o igual, né? Uma sequência de dois iguais. Então, ele vai comparar se algo é igual a outra coisa. O maior, o menor, na mesma lógica que eu já comentei, igual, o maior igual, o menor igual e o diferente. A gente vai ver, inclusive, como utiliza isso. Então, aqui, ó, não vou testá-la no Unity. Vocês podem estar pausando o vídeo nesse momento e dando Ctrl+C, Ctrl+V isso aqui no Start, por exemplo, num determinado script de vocês. Não esquece de criar uma componente do tipo desse script num determinado objeto de jogo para poder testar isso. Então, a gente tem aqui os operadores relacionais sendo utilizados. Então, eu vou usar esse comandinho print, né, que ele vai printar, vai imprimir no console, como foi feito lá com o exemplo do frame counter, né, a gente já utilizou. A gente vai estar utilizando o print para a gente poder ver o que esse operador relacional está retornando, né? Então, operadores aritméticos que a gente viu, quando tem a soma de dois números inteiros, por exemplo, ele vai retornar o quê? Ele vai retornar um inteiro. O resultado disso vai ser um inteiro. O que eu quero dizer retornar é exatamente isso.
Se eu somar dois floats, mesma coisa. A gente pode até somar strings, depois a gente comenta isso e vai retornar outra string também. Ok? Então, no caso do operador relacional, ele vai retornar, na verdade, um booleano, um verdadeiro ou falso. Então, 10 é maior que 4, é assim que você vai ler, ok? 10 é maior que 4? Então ele vai retornar true para você. Isso vai ser printado, isso vai ser imprimido, impresso no console. 10 é menor do que 4? Não. Então essa vai retornar falso. Tá? O resultado vai ser falso e vai imprimir falso. E assim por diante. Então leiam aí é uma questão de lógica, tá? Não tem nada que, como falei, né? É básico, matemático aí. Não dá pra gente também revisar tanto de matemática isso. Aí eu acho que é algo que todo mundo vai saber, né? Então, só tem esse aqui um pouquinho mais diferente, né? Então, 10 igual a 4, não é, são coisas diferentes. 10 é diferente de 10? Não, são iguais, então, por isso os dois vão dar falso. 10 é diferente de 4? Sim, são diferentes. Ok? Agora começou a já ficar mais interessante, né? Então, eu posso, em determinados momentos, no meu código, dependendo de um determinado estado ali no meu código, né? Dependendo ali de algum resultado, de alguma comparação que eu posso estar fazendo, o código ali ele pode decidir se vai executar um conjunto de instruções ou não. Então a gente vai entrar agora em estrutura condicional. Ok? Então, estrutura de controle ou fluxo de controle refere-se à ordem que as instruções, expressões e chamadas de função são executadas em programas de computador. Especificamente, estrutura condicional simples, que é uma estrutura de controle, permite que o grupo de instruções seja executadas quando determinada ou determinadas condições ou condição é aceita ou são aceitas. Caso a condição não seja satisfeita, ou seja, essa condição a ser analisada falsa, o grupo de instruções não é executado. Então, tá vendo? Interessante. A gente consegue escrever ali um bloco de instruções que só vai ser executado se uma condição for respeitada. Tá? Uma condição poderia ser uma comparação, poderia estar usando, por exemplo, exatamente os operadores relacionais aí para compor essa condição. Okay? A estrutura condicional aí no português, né, na linguagem falada, é exatamente essa estrutura. Vocês vão ver que praticamente é uma tradução aí, algumas coisas a mais para o inglês. Tá? Então, se condição, então se essa condição for verdadeira, então executa instrução A, instrução B, instrução C e assim por diante. Então isso aqui só vai ser executado se essa condição for verdadeira. Vamos lá. Como eu utilizo? Então imagine aí que eu posso estar colocando isso dentro do start, ok? Coloquei lá declaração de uma variável número, do tipo inteira, e estou atribuindo 4. Okay? Então, criei lá uma caixinha na memória, que guarda números inteiros, e já coloquei um valor nessa caixinha, que é o 4. Perfeito? Se, vamos lá, tá vendo? Se, se, condição, então, conjunto de instruções. Se, condição, então essa é a sintaxe do if, ok? Se, if, entre parênteses, dentro dele, a condição a ser analisada, abre e fecha chaves. E aqui dentro do abre e fecha chaves, o conjunto de instruções que você quer que seja executado caso a condição que o if está analisando for verdadeira.
Ok? Então vamos lá. Se número é maior do que 2, lembrando que eu estou chamando aqui, usando o nome número, eu estou acessando a variável número, ou seja, eu estou acessando o valor que está dentro. Então ele vai analisar o valor atual de número, que está guardado dentro de número. Então se 4, perdão, 4 é maior que 2, né? É verdadeiro isso. Então ele vai imprimir no console número é maior do que 2. Se, por exemplo, eu tivesse colocado aqui no início, int número recebe 1, não ia imprimir essa frase. Por quê? Porque você não ia entrar dentro desse if. Porque 1 não é maior do que 2, isso aqui é falso, não executa as instruções que estão determinadas para esse if. Para essa estrutura condicional. Se número é menor do que 3, vai printar, vai imprimir, número é menor do que 3. No caso, não vai entrar, porque 4 menor do que 3? Não, 4 é maior do que 3. Então, isso aqui é uma condição falsa, tá? Uma afirmação falsa. Então, ele vai ignorar. Pula para o final do if. Então, ele vai verificar aqui. Pode ter 234 instruções aqui dentro do if. Beleza, ele vai pular tudo e vai continuar a analisar agora o seu código a partir do final desse bloco do if. Ok? A gente pode complicar mais um pouquinho. Então, a gente pode ter a estrutura condicional composta. Permite que um grupo de instruções sejam executadas quando determinadas, ou determinada condições, são aceitas ou é aceita. Caso a condição não seja aceita, outro grupo de instruções é executado. Esse aqui, a gente não fala nada específico, né, esses dois, pro caso de não ser respeitado essa condição. Simplesmente a gente está focado só quando essa condição é satisfeita. Agora, se você quiser, por acaso, falar o seguinte, não, Diogo, gostaria o seguinte, que se a condição for satisfeita, ele executa alguma coisa. Se caso ela não for satisfeita, executa outra coisa, que eu não quero que a satisfeita execute, eu quero dois caminhos realmente diferentes. Então, temos a estrutura condicional composta. Lá. Se condição, então, do jeito que a gente contou. Agora, fechando se, aqui, ó, abriu e fechou as chaves, vem o senão. Com abre e fecha chaves, é instruções que vão ser executadas no senão. Isso que eu quero falar para vocês. Essas instruções do se nunca serão executadas simultaneamente com o senão, tá? Ou você vai entrar por aqui ou você vai executar aqui. Não tem jeito de você entrar ao mesmo tempo nos dois blocos. Porque é o que está dizendo. Se algo for verdadeiro, faz isso aqui. Caso contrário, faça aquilo lá. Então, logicamente, né, não tem mais o que falar sobre. Logicamente, a gente já percebe que ou você vai no caminho ou você vai no outro. Não dá para você chegar aqui e fazer os dois caminhos ao mesmo tempo. Ok? Então, vamos ver o exemplo aqui. Mesma coisa, o número recebeu 4. Se o número for maior do que 2, eu vou imprimir a frase número é maior que 2. Isso aqui é uma string, tá? Lembrando que isso aqui é uma sequência de caracteres. Então, se eu quero que isso aqui seja uma sequência de caracteres, uma string, eu tenho que colocar entre aspas duplas. Então, print, número é maior do que 2. Caso ao contrário, número é menor ou igual a 2. Então, no caso do 4, ele vai entrar no if, né? Porque 4 é maior do que 2, verdadeiro. Então, ele vai imprimir número é maior do que 2. Ele não vai imprimir essa outra frase, só vai imprimir essa. Se eu colocasse agora número recebendo 1, 1 é maior do que 2? Não. Então, ele vai entrar no senão e vai imprimir número é menor ou igual a 2. Ok? Mais um conceitinho.
Podemos quebrar nosso código em blocos com funcionalidades específicas, subrotinas, funções ou métodos. Esses são os nomes que vocês vão estar escutando. A gente vai usar muito a palavra funções, ok? Vou seguindo aqui. Ganhamos com isso um código mais organizado. Então, o objetivo de usar funções de você quebrar, né, em pedaços o seu código é exatamente organização, reaproveitamento e generalização. A função tem como objetivo executar uma quantidade de instruções com objetivo específico, podendo ou não retornar um valor dado, como pode ter uma função a lá, né, matemática, né, realmente uma f de x, onde você coloca ali uma determinada entrada ou entradas e ela te retorna um valor dado essa entrada. Podemos ou não retornar um valor no seu término, tá? Às vezes você só deseja que a sua função execute uma quantidade de número de instruções. E em outros momentos você pode, na verdade, que ela calcule algo e retorne um valor. Ou os dois ao mesmo tempo, né? Execute uma quantidade de tarefas e também, no final das contas, retorne um determinado valor, que pode ser utilizado aí em algum momento. Então, um exemplo clássico, né, que a gente pode pensar em subrotina ou funções, é exatamente quando eu vou escrever uma receita de bolo, né? Aí eu vou escrever lá, pega a farinha, pega o açúcar, mistura, aí de repente eu falo, bata claras em neves. Bata clara em neve. Beleza, clara de ovo, né? E aí, posteriormente, eu posso estar falando, bom, bateu a clara em neve, mistura a clara em neve com a farinha e o açúcar e etc. E continuo fazendo a receita. Beleza. Eu posso, na verdade, falar que, eu não sei o que é bater clara em neve. Então, eu defino, na verdade, separadamente, okay, um conjunto de instruções que consiste em bater clara em neve. Então, quebra os ovos, separa a gema da clara, pega um fouet, né, bate lá até ponto de neve. Então, é uma espuma densa e firme. Ok? Então, esse bloco separado de instruções, eu nomeio como bater clara em neve, como se fosse um comando. Eu defino um novo comando. E na hora que eu chamo esse comando, bater clara em neve, ele vai executar exatamente as instruções que compõem o comportamento de bater clara em neve. Ok? Então vamos ver isso aqui em programação para ficar um pouco mais claro. Então assim, como a gente define? Da mesma maneira, você viu que eu falei, eu dei um nome, né, para um conjunto de instruções ali que define o comportamento de bater clara em neve. Então a função precisa ter um nome, né? A função compreende uma assinatura, um nome completo, que é composto por tipo de dado que a função retorna. A gente poderia abusar um pouquinho aqui da nossa criatividade e falar que bater clara em neve retorna clara em neve. Ok? Então seria o nosso tipo de dado, seria clara em neve. Nome da função. Bater clara em neve. É o nome dela. Assim que eu chamo ela, aliás. Uma espécie de comando, vai criar um novo comando. Definição dos argumentos de entrada. Então eu posso falar que a entrada é ovo, né? Então bater clara em neve eu tenho como entrada ovo e retorna clara em neve. E conjunto de instruções delimitadas pela abertura e fechamento de chaves. Então lá dentro vai ter o quê? Da função, delimitada aí pelas chaves que vem após a definição da assinatura da função. Vai ter exatamente o que define o comportamento, o conjunto de instruções que define o comportamento de bater clara em neve. Okay? Então, alguns exemplos. Na verdade, a gente já utilizou algumas funções. O update é uma função. Okay? Uma função, na verdade, que não é chamada por você, mas é chamada automaticamente pelo Unity. O start também. E futuramente a gente vai ver o translate, vai ver esse get button down. Que também então são funções definidas aí pelos programadores do Unity, que ajudam bastante a gente. Então chamamos a função pelo nome.
nome mais argumentos. Então, no caso translate ele retorna, esse get button down, especificamente, ele retorna um booleano, ele vai retornar verdadeiro ou falso, e como entrada, uma sequência de caracteres aqui, uma string. O translate, esse void a gente não viu, o void vai definir para a gente, vazio, né, que não retorna nada. A gente pode entender por enquanto dessa maneira, que não retorna nada. E tem 3 parâmetros aqui de entrada, 3 argumentos, x, y, z, que são floats. Então, na hora que passar, eu vou passar nessa sequência, o x, o y e o z. Valores que vão ser atribuídos ao x, o y e o z. Que são variáveis no escopo aqui, né, no contexto local do translate. Então, translate 10, 5, 15. O x vai receber 10, o 5 vai receber... O y vai receber 5 e o z vai receber 15. Caso a função retorne um valor, podemos atribuir o valor retornado a uma função, da função a uma variável. Obviamente, do mesmo tipo, né? Se a função retorna um booleano, eu vou colocar numa caixinha que é capaz de guardar booleano. Então, getButtonDown, ele retorna um booleano. Então, eu posso chamar ele, passar o argumento dele aqui, que é uma string, ele vai cuspir aqui um booleano. Eu ponho um baldinho aqui para pegar esse cuspe. Esse é um balde também, da mesma forma aqui do cuspe, né? Então, se ele cospe booleano, eu vou guardar esse valor dentro, obviamente, uma variável booleana. Tá? Então, aqui eu estou falando que eu estou declarando um foi pressionado, tipo booleano, ele vai receber o que o getButtonDown com o argumento fire1 vai retornar. Vamos testar. Vamos criar uma função nossa, né? Então aqui eu tenho lá no start, a gente pode testar lá no nosso first script. Então, o first script a gente criou na aula passada, no vídeo passado, perdão. E eu vou limpar agora, tá? Isso aí, como está documentado no próprio vídeo, né? Eu vou deletar aqui, não tem problema para mim. Eu vou até remover o update, porque a gente não vai utilizar ele. E, obviamente, vamos lá. Lembra que isso aqui é a definição, esse abre e fecha aqui logo após public class first script, é a definição dessa componente que eu criei. Okay? Então, eu vou ter que colocar a definição da função dentro dessa componente. Só que não é dentro do start, não é dentro do update. Fora deles, mas dentro da definição da componente.